Satanás liberou muitos demônios, e esses demônios chamados de cão, agem como um cão, e esse demônio na vida da pessoa, as pessoas estão dentro da igreja, mas o diabo fica falando no coração dessas pessoas para voltar para o vômito. Vocês já viram uma cena de cachorro comendo vômito? É uma nojeira. E quando o cachorro chega a botar para fora, é porque está fazendo mal para ele. Quando ele coloca, que ele vomita aquela porcaria, aquela nojeira, é porque estava fazendo mal dentro dele. Mas aí o cão vai lá e come aquilo que estava fazendo mal para ele antes. E tem demônios que realmente, irmãos, isso tem acontecido. Aí o demônio entra na pessoa, entra na mente, no coração da pessoa, e coloca o desejo de praticar as mesmas coisas que praticavam antes de conhecer a Cristo, antes de descer as águas batismais, antes de até mesmo ter o Espírito Santo. O Espírito de Deus não vai te obrigar a servir a Deus, nem permanecer na presença de Deus. O Espírito de Deus é chamado de Consolador. Ele fortalece, ele consola. Mas nós temos livre-arbítrio. Ou ouvimos a voz de Deus ou ouvimos a voz do diabo. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, ouve a palavra, Deus fala, e entra pelo ouvido e sai pelo outro. A pessoa não consegue guardar, não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dele. E muitas das vezes ele volta para o vômito e quer levar outras pessoas a comer do vômito também. Você está entendendo, meu irmão? Ele sai e simplesmente quer levar outros junto com ele. Ou ele sai e começa a atacar aqueles que estão na presença de Deus. Sai e começa a atacar aqueles que têm compromisso. Quando ele não consegue levar junto com ele, ele começa a atacar aqueles que realmente são compromissados com Deus. Um certo dia eu estava pregando numa igreja de um bairro de Resistência, e foi assim um mover de Deus muito grande. Eu já comentei isso aqui uma certa vez. E tinha uma moça, e ela estava falando várias línguas, e daqui a pouco começou a sapatear, a dançar. Mas eu percebi que ela vinha e colocava a mão na parede e tirava rapidamente, como se a parede estivesse quente. Ela colocava a mão e tirava. Foi uma coisa que às vezes é simples aos olhos de muitos. Mas voltar, eu olhei aquela cena, observei aquilo, e vi que aquilo não era normal. E quando eu desci, coloquei a mão na cabeça dela, manifestou um enxume naquela moça. E o demônio, eu já vi vários demônios falar o quê? Não vou sair, você me tira daqui, esse corpo é meu, é o que os demônios falam. Mas esse não estava desesperado para ir embora. Eu quero ir embora, me manda embora. Você já me descobriu aqui, não tem como eu fazer nada, enganar ninguém. Você já me descobriu, me manda embora. Eu falo assim, você não vai embora, você vem, vai ficar até o final do culto. Vai ficar de joelho, amarrado, a mão para trás até o final do culto. Quando o culto acabar, você vai embora. E aquela pessoa ali possessa com aquele demônio, o demônio pegou e falou assim, olha, você está pensando que é só seu Deus que tem vaso? Você acha que é só o seu Deus que também tem profeta? Eu também tenho meus profetas, essa aqui é uma das minhas profetas, eu também tenho meus profetas. E eu quero que você me mande embora, porque está na hora de culto ainda. Ainda tem muito vaso para me usar, ainda tem muita igreja com porta aberta. E a igreja toda ouviu isso aí. Então, meu amado, o diabo ele entra e se versar engana. O nome dele já é enganador, ele é enganador e ele engana. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém? Então, quando você receber uma revelação, uma profecia, uma visão, se alguém me falar para você que Deus falou, vai pedir orientação a Deus, não engole, sabe o que Deus falou para você não. Por mais que pareça que o diabo, quando ele já chamar de engano, porque ele vai querer te enganar. Vai pedir orientação a Deus. Faz prova se o Espírito que está naquela pessoa é de Deus. Vai fazer prova com Deus. Não é pecado não, meu irmão. Amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos.
passamos mais ou menos por esse problema aqui, né? Profetizaram para a Marilza que ela estava curada, né, Marilza? As 3 vezes. Eu creio que não há produtos que pode curar ela. Mas se é Deus que falou, tinha que estar curada. Revelaram que a mãe dela estava curada. Chegou em casa e recebeu a notícia que a mãe tinha acabado de morrer. Que profeta é esse? Chega que uma pessoa bota a mão na barriga, é menina. Você está esperando menina. A mãe vai lá, faz enxoval todinho, pinta o quadro de rosa, compra berço rosa, pinta o quadro de rosa. Não quis nem fazer ultrassom. Já quando ela ganhar neném, o médico obrigou a fazer ultrassom para saber como a criança estava. E tinha um menino dentro da barriga da mulher. A Nini, 3 vezes, vai para 6 anos, você está grávida. Coitada, ainda bem que ela está estruturada na palavra de Deus. Tem gente que até se desvia com isso aí. Você está grávida. Vai para 6 anos que você está grávida. Aí na segunda vez ela foi passar os exames. Quando foi ali? Não deu nada, não estava grávida. Se fosse Deus, ela estaria grávida. Então, meu amado, eu tenho medo, é por isso. Às vezes Deus me dá alguma revelação, eu não abro a boca, porque a maior revelação da igreja é a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. E tem pessoas que se não tiver uma revelação no culto, o culto para ele não presta. Hoje não temos mais seguidores de Jesus, hoje temos seguidores de profeta. Onde o profeta está, tem gente batendo cabeça atrás. Não tem seguidores de Jesus mais, seguidores de homens. Misericórdia, sangue de Jesus sem poder. Amém? Mas Deus tem um maná para você hoje. Cutuca a pessoa que está do teu lado, se abre o teu coração, porque Deus vai falar com você. Vai mais uma vez, abre o teu coração. Deus vai falar com você. Salmo 126, amém? Vamos lá. Esse salmo é chamado de Cântico dos Degraus. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Toda a igreja, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Aplauda o Senhor agora. Louvado seja Deus. Dá para me ouvir, não dá? Sim. Irmãos, esse salmo é tremendo, esse salmo. Aqui o salmista, salmo é louvor, é cântico. Salmo é adoração, é um cântico feito a Deus pelo salmista, lembrando o povo que um dia eles foram cativos, que um dia eles foram escravos no Egito, e que um dia Deus, pela sua infinita misericórdia, tirou eles do cativeiro com mãos fortes. Agora o salmista continua a dizer, não que eles estivessem mais dentro do Egito, mas o salmista, ele que através deste cântico, através dessa palavra, ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Não era mais o cativeiro do Egito, não era a escravidão do Egito. Saído do Egito até entrar nas terras de Canaã, Deus fez maravilhas no meio do povo dele.
midianita vinha e saqueava o povo de Israel, porque eles tinham deixado de adorar a Deus para adorar a Baal, para levantar fortes ídolos, se esquecendo de quem era Deus na vida deles. Nos dias de hoje, meu amado, nós também clamamos ao Senhor. O cativeiro, muitas das vezes hoje, é como o evangelista Hélio, ele leu a palavra aqui muitas das vezes, é porque nós mesmos colhemos aquilo que nós plantamos, nós erramos, nós pecamos, nós tropeçamos e colhemos aquilo que plantamos. Mas muitas das vezes Deus permite você passar pelo cativeiro para lembrar quem é Deus, quem foi Deus, quem é Deus na sua vida. Aleluia. Amém. Hoje talvez o cativeiro é uma provação, é uma adversidade, é uma fraqueza de fé, é um levante do diabo. Hoje talvez o cativeiro é algo que te abate na fé, é algo que te mexe no fundo do poço, alguma situação que foi gerada, que apareceu, talvez saiu do seu controle e você começa a clamar: Senhor, me tira deste cativeiro. Você pode aplaudir o Senhor? Servir a Deus, meu amado, é sempre lembrar de quem é Deus nas nossas vidas. Às vezes lembramos de tantas coisas, às vezes sentamos em roda de amigos e até lembramos de coisas que não edificam. Um dia eu vi um grupinho de irmãs sentadas, lembrando do tempo que elas não eram crentes e comentando das porcariadas que elas faziam antes de ser crentes. É o tipo de coisa que não edifica, é o tipo de coisa que não glorifica a Deus. Para que lembrar do passado pecaminoso, se o próprio Deus diz que no seu passado eu não lembro mais, que o teu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Agora lembrar do que Deus já fez, do que Deus fez na sua vida, do cativeiro que Deus te tirou, da libertação que Deus te deu. Lembrar de quando você estava a passar por um momento difícil e na mesma da hora a vitória de Deus chegou na tua vida. Lembrar quando nós começamos a lembrar do que Deus fez, começamos a lembrar de quem Deus é. Aí não vai ter adversidade, não vai ter cativeiro que vai nos segurar, porque o Senhor será a vitória nas nossas vidas. Amém? Aquele que leva, ou que semeia em lágrimas, chegarão com alegria. Aquele que leva preciosas sementes. No dia de hoje, aquele que semeia em lágrimas, você pode estar passando o que for, mas você não desiste da fé. Você está agarrado em Deus. As pessoas talvez olham para você e diz: como é que pode aguentar, suportar? Como que pode até ir à igreja ainda desse jeito? É porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe que o mesmo Deus que foi contigo lá atrás será o mesmo Deus que será com você naquele momento de difícil. Semear em lágrimas, meu amado, é falar do amor de Deus para as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem como está a tua vida, as pessoas não sabem o que você está passando, as pessoas não sabem de suas lágrimas derramadas, dos seus dias de tristeza, mas você fala de Jesus, você fala de Deus, você mostra para as pessoas quem é Deus na sua vida. Todo aquele que semeia em lágrimas, semeia em lágrimas, meu amado. Você vê na Bíblia quantas pessoas. Ana, ela semeou em lágrimas, era angustiada, tribulada de espírito, tinha um sonho de ter filho, não podia, mas ela não desistiu. Não desistir é semear, o acreditar é semear, o buscar é semear, o tomar posse é semear, sabe? Não importa o que as pessoas pensam, que elas falam, é você acreditar que Deus está com você, que Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Amém. Filipenses 4:13
do carro. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Palavra bonita. Eu já vi falar na porta de casa. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Muito bonita essa palavra. Muito linda. Mas, para quem já leu o verso 12, Paulo, antes de escrever, posso todas as coisas daquele que me fortalece. No verso 12 ele diz que ele teve fome, que ele passou por necessidade, ele teve fartura, mas teve necessidade. Ele fala de como foi a vida dele. Paulo foi perseguido, Paulo levou pedradas, Paulo foi açoitado, mas ele abre a boca e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Deus quer para cada um de nós. Para posso todas as coisas daquele que me fortalece, com as contas pagas, com saúde. Para posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando tudo está bem, isso é fácil, meu amado, isso o ímpio fala. Falar, posso todas as coisas, é quando o vento está sofrendo ao contrário. Posso todas as coisas, é quando você está perdido dentro do deserto. Posso todas as coisas, é quando você está de frente de um mar que parece que não vai se abrir para você. É você abrir a sua boca e falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Abre a tua boca e diz: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Mais uma vez: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Ora, vira para o teu irmão e fala: você também pode. Porque Deus está com você. Você não está só. Aquele que leva a preciosa semente. Levar a preciosa semente, meu irmão, é carregar a palavra. Boa semente, Jesus ele diz sobre isso. Boa semente é a palavra de Deus. Boa semente é a palavra de Deus. É levar a boa semente. Procurar terras férteis. Pessoas que estejam com o coração preparado para que essa semente possa germinar, crescer e dar frutos. Quando você olhar para aquela pessoa e ver ela na presença de Deus, aí você olhar para ela assim: olha, semeei a semente, levei a semente com lágrima, semeei a semente com lágrima, mas está aí para a glória de Deus o fruto da semente. Só Deus sabe como ela estava, só Deus sabe como estava o meu coração, só Deus sabe a prova que eu estava passando, mas não deixei de falar do amor do meu Deus para aquela vida. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e vai levar a semente sentado, parado, desanimado. A semente vai envelhecer ou vai até estragar. Uma pessoa vai ficar sentado, pode até chorando, mas sentado. Pode até dizer que tem fé, mas sentado, desanimado, deixando o abatimento de fé quebrar as pernas espirituais. É andando, meu amado, é andando, aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando. Está chorando, mas está andando. Está gemendo, mas está andando. Está na prova, mas está andando. Está na luta, mas está andando, aleluia. Está passando por adversidade, mas está andando para a semente. Está levando a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir a palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, tem pessoas que às vezes, não estou aqui tacando pedra em ninguém, mas acontece. Tem pessoas que às vezes ele está tão mal, que ele já sai de casa falando assim: eu estou indo para a igreja pela misericórdia. Se me der uma oportunidade, eu vou rejeitar. Hoje não estou em condição nem de cantar. A minha vontade é sentar, ficar quietinho. Aí, na hora do louvor, na hora do grupo de louvor, de boca fechada. Tem pessoas que, no momento difícil da vida dela, ela quer se calar, ela quer parar. Não, é o contrário.
Quanto mais você está se achando no fundo do poço, quanto mais você está se achando que está mal, quanto mais você está se achando que está fraco, quanto mais você está achando que talvez está até fraco de fé, é aí que você tem que falar: não, eu vou para a igreja, eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou adorar o Senhor, e se me der uma oportunidade, eu vou abrir a minha boca e vou dizer: com grandes coisas o Senhor tem feito para com a minha vida e para a minha família. Essa prova, esse vento, não é para ficar, é passageiro. Daqui a pouco estarei cantando o hino da vitória na presença de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Sabe, irmãos, eu bato muito na tecla. O amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a tua alma, amar a Deus de todo o teu coração, amar a Deus de todo o teu entendimento. É priorizar Deus. Não é amar a Deus por aquilo que Ele fez ou por aquilo que Ele vai fazer. Não é amar a Deus por aquilo que Ele vai dar. Hoje as igrejas ficam cheias. É pessoas procurando Deus porque quer o carro do ano, quer uma casa na beira da praia. Tem pessoas que vão até a igreja pedir iate para Deus. Tem pessoas que estão lá com o seu cartão de crédito falido ou com sua conta zerada e falam: Senhor, coloca real lá na minha conta. Isso não é amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, meu amado, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi Jesus que falou isso. Quando nós colocamos Deus em prioridade, não precisa nem você pedir. O que você precisa, Ele vai te dar. No tempo certo vai chegar. Mas a prioridade tem que ser Deus, tem que ser o reino de Deus. Hoje, nós estamos aqui reunidos. E hoje era para ser dia de festa. Era o dia que você tinha mais da glória a Deus, aleluia. E já cair mesmo na presença de Deus. Você é culto de Santa Ceia. Coreia do Norte tem cristãos presos dentro de contêineres, colocados lá para morrer. Na Índia, eles perseguem os crentes, quebram as pernas e botam fogo ainda nos corpos. No Irã, no Iraque, principalmente no Irã, ninguém pode andar com Bíblia no meio da rua e falar de Jesus para ninguém. Existe país que tem lei, é proibido pronunciar o Evangelho de Jesus. E aqui você pode pregar dentro do ônibus, na praça, no meio da rua. Você ouve mensagem no rádio, ouve mensagem na televisão, no terminal. Esses dias eu vi um moço pregando na praça, lá de Felgosa, a caixa de som, microfone, e ele pregando a palavra de Deus. Hoje é a liberdade. E muitas das vezes olhamos para a luta, para a diversidade, olhamos para os problemas, olhamos para aquele irmão que está sentado do nosso lado. Tem crente que se abate na fé por causa do irmão. Por causa de irmão de igreja. Eu vou sair da igreja por causa de fulano de tal. Misericórdia, irmãos. Primeiro e segundo século cristão, os cristãos eram arrastados, eram açoitados em praça pública, decapitados em praça pública, eram colocados nos postes, enchiam o corpo deles de óleo, colocavam na avenida principal de Roma, de longe se ouvia os gritos e o cheiro de carne queimada, só porque eles não negavam a fé e não deixavam de confessar Cristo como Salvador. As arenas, os leões ficavam mais de semana com fome, soltavam aquele monte de gente. O César do passado, o povo de Roma, eles se alegravam vendo ver os cristãos sendo comidos pelos leões. E eles não, mesmo sabendo que ia morrer, não negavam a fé. É o exemplo de semear com lágrima. É o exemplo
de carregar a semente andando e chorando. Eles deixaram exemplo e muitas das vezes nós não pegamos esse exemplo, amado. Vamos viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Amar a Deus é amar mais do que nós amamos nós mesmos. É amar a Deus realmente de todo o nosso coração. Agora, o que Deus quer falar ao teu coração nessa noite? Assim como o povo saiu do Egito, pelo poder da mão de Deus, e nós vemos aqui Deus tirando eles, tantos outros cativeiros, foram muitos os cativeiros que o povo de Israel passou, e Deus tirou eles de todos os cativeiros. Então eu não sei o que é que está fazendo você cativo nesta noite. Não é o pastor, não é a igreja que vai tirar você do cativeiro. Daquilo que está te aprisionando. Daquilo que está impedindo de você caminhar. Daquilo que está impedindo de você ir para o céu. Quem vai tirar você do cativo é o Senhor. Você tem que clamar a Ele. Você tem que reconhecer: Senhor, o que está me deixando cativo é isso, isso. Você colocar diante de Deus, Ele virá como auxílio, como socorro para a sua vida. Ficamos de pé no nome de Jesus.